O que você prefere para os seus investimentos? Menos erros ou mais acertos? Bom, esse título genial não foi dado por mim. Foi dado pelo Howard Marks, um dos maiores gestores norte-americanos de uma gestora chamada Oaktree Capital. Ele escreveu um artigo com esse título em inglês, está aqui na tela. Recomendo fortemente você, inclusive, buscar no seu digitar isso no seu buscador e ler o original em inglês. Se você preferir, a gente vai fazer um resumo aqui para você. Mas o argumento dele é o que vale mais a pena para você ganhar mais dinheiro ao longo do tempo. Errar menos ou acertar mais. Logo no primeiro parágrafo, ele conta uma história de um amigo dele, chamado David, que chegou para ele e disse que em nenhum ano específico, ele, como gestor de um fundo, ficou melhor colocado do que os primeiros 27% dos fundos, nem pior colocado do que os 47% dos fundos norte-americanos. E que, ao longo de 14 anos, ele ficava ali entre o 27 e o 47, e no 14º ano, no acumulado, ele estava no topo 4% dos melhores fundos americanos. A gente vai tentar mostrar para vocês agora em dois gráficos o que isso quer dizer na prática. Tá? No primeiro gráfico, esse é o mercado de fundos americano do exemplo do Howard Marks. Ou seja, 100% dos fundos estão nessa coluna e eles estão divididos em quartis, ou seja, o primeiro de 25%, o segundo de 25%. Notem essa cor azul, é a do nosso amigo David, é aqui que ele fica, nunca melhor do que o 27%, nunca pior do que o 47%, ele está sempre dentro desse negócio. E quando termina o 14º ano, ele está não somente dentro do primeiro decil, nos primeiros 10%, como acima dessa linha preta. Ele está no topo quarto percentil dos melhores fundos. O que aconteceu com o fundo do David? Basicamente, ele não foi um fundo que mirou para ficar no primeiro decil e, consequentemente, ele nunca afundou para o quarto quartil, ou seja, ele não acumulou mais perdedores, ele acabou não desaparecendo e sobreviveu a esse processo. Um outro gráfico que eu posso mostrar para vocês aqui ainda retrata de uma forma melhor esse fenômeno. Esse seria um bom exemplo de retorno de todos os fundos de pensão no nosso exemplo. E o que acontece aqui? Bom, você tem um fundo, tipo fundo B de bola, que no ano 8 performou muito bem, no ano 11 performou muito bem. Se você leu a lâmina desse fundo no ano 9, você está olhando para um fundo com uma lâmina incrível no ano anterior, mas na sequência ele vai despencar aqui para cá, depois ele vem ainda mais profundo, depois ele vem ainda mais profundo, e quando você vai ver o histórico, ele tem um monte de resultados muito ruins. Tá? Esse é um fundo que, ao longo de 14 anos, porque comprou muito risco em alguns anos e ficou muito bem nesses anos, fica lá embaixo na performance. Mesma coisa para o fundo A. Fica bem no ano 11, fica bem no ano 7, e por conta disso coleciona uma série de fracassos. Ele praticamente oscila aqui entre o terceiro e muito quarto quartil, fica lá embaixo do resultado dos fundos. Dentro desse processo, você tem um fundo L, o primeiro colocado. O primeiro colocado tem resultados incríveis em vários anos, 5 anos aqui no resultado incríveis, e ao mesmo tempo tem 2 anos aqui no quarto quartil, tem 3 anos ainda no quarto quartil, alguns anos dramáticos. Esse é aquele fundo que você deveria ter aguentado essa enorme volatilidade de resultados, e você chegaria em primeiro colocado aqui. Mas o fundo do David, no exemplo do Howard, é um fundo que ficou o tempo inteiro no segundo quartil. Tá? Um pouco mais para cima, 27º é muito melhor do que 47º, mas está sempre ali no segundo quartil, e, ao longo do tempo, ele captura praticamente todo resultado do fundo de primeiro colocado, o L, e com muito menos risco. Qual é a síntese disso? De uma maneira simples, se você puder evitar ao máximo os perdedores, os ganhadores se encarregarão de fazer o trabalho. Essa é uma frase do Howard Marks. Ele conta essa história e essa é a frase que fundou a Oaktree Capital.
Ele também conta uma anedota, uma anedota baseada também numa história verdadeira, que é um jogo de tênis, 2 jogos de tênis, na verdade, que aconteceram em Wimbledon, que é um campeonato importantíssimo. Esse ano de 2023, o primeiro jogo, uma quarta de final entre o Medvedev, um dos maiores jogadores do mundo, top 5 do mundo inteiro, e um entrante chamado Eubanks. E o segundo jogo, que, se não me falha a memória, é uma final entre o Djokovic, também top 5 do mundo, top 5 do mundo, contra o Alcaraz. Bom, as estratégias do Eubanks e do Alcaraz, elas se pareciam num primeiro momento, ou seja, os dois partiram para o ataque, né? Eles partiram para estar no topo lá dos 10% e tentar usar dessa ocasião para ganhar o jogo. A estratégia do Medvedev e do Djokovic não foi a mesma. Tá? O Medvedev ele apostou em perder pouco. Ele tinha muito mais competência do que o Eubanks e falou, cara, eu vou ficar aqui jogando o meu jogo e se eu errar pouco, eu vou ganhar essa história. Bom, ele ganha o jogo do Eubanks, ainda que o Eubanks consiga acertar muito, o Medvedev errou pouco e ganha a partida. Tá? E na segunda partida do Djokovic contra o Alcaraz, aconteceu um pouco o contrário. O Alcaraz partiu para cima, acertou um pouco mais, errou um pouco menos do que o Djokovic e ganha do Djokovic por uma ínfima distância, mas ganha. Tá? Resultado da ópera, em uma analogia aqui, o Medvedev, que é o fundo do David ou Medvedev, é aquele cara que chega e fala assim, olha, eu vou errar pouco, eu vou ficar aqui sempre jogando muito bem, eu sou um craque, eu estou no segundo quartil, eu não desço do segundo quartil, eu acabo ganhando a minha partida porque as outras pessoas vão literalmente desaparecendo ao meu lado. O Alcaraz, que era o entrante contra o Djokovic, ele apostou tudo, ganhou por muito pouco, com uma volatilidade enorme, com um risco gigantesco. Mas é preciso reconhecer que ele ganhou a partida. E o Eubanks, que era o entrante que foi para cima do Medvedev, não conseguiu. Esse assumiu o risco de ganhar jogando um jogo mais agressivo e perdeu fragorosamente a partida. Tá? É uma analogia, mas tanto no tênis como em investimentos, você precisa ter estratégia de ataque e de defesa. Para ganhar, você precisa de uma relação favorável entre acertos e erros. Não tem outro jeito. Na vida real, tomar decisões de investimentos com base em lâminas, ou seja, olhando para trás, significa significa focar apenas em ter acertos. Você não pode olhar só para retrovisor. Você tem que olhar para a forma como esse gestor se comporta ao longo do tempo. Na Fiduc, a nossa proposta é buscar os acertos através da seleção de ótimos gestores e da diversificação e minimizar os erros através da gestão de risco. O que nós não toleramos é perda permanente de capital, de forma a deixar você. E para terminar essa apresentação, eu vou voltar e deixar bem claro, eu quero deixar vocês aqui, no topo. E para isso, a gente tem a frase do Howard Marks para fechar esse incrível texto dele, que é um fundo de pensão bem gerido, que nunca fique melhor do que o 27º percentil, nem pior do que o 47º percentil, termina em 14 anos no topo 4%. Howard Marks, muito obrigado aí por esse incrível texto e a todos vocês que estão assistindo a gente. Se ficaram com alguma dúvida, não hesitem, falem com o seu planejador Fiduc, a gente está sempre trazendo capacidade para ele poder atender você cada vez melhor. Obrigado a todos vocês.